Fala galera, professor Ramon Gadelha, vamos aqui hoje aprender dentro de reprodução humana essa coisa maravilhosa, né? Ah, Ramon, é maravilhoso porque não é contigo. Na verdade galera, é maravilhoso. Se a gente entender o processo biológico, é fantástico. Você vai ficar ligado nessa aula, porque hoje a gente vai trabalhar de ciclo menstrual, tá? Claro que quando a gente fala de ciclo menstrual, a gente precisa ter claro na nossa mente que todo o processo que a gente vai falar aqui agora depende da ação de hormônios, tá? Hormônios esses que inicialmente a gente fala aqui de dois hormônios produzidos nessa estruturazinha aqui, tá? Eu tenho aqui o hipotálamo e esse cara vai liberar gonadotrofinas ou substâncias liberadoras de gonadotrofinas que vão agir nessa glândulazinha aqui, que parece, ela é do tamanho de uma ervilhazinha, ela é bifurcada, né, em duas regiões, uma posterior e uma anterior. E pra gente o que interessa é essa região anterior, a adenohipófise, tá? É essa glândulazinha aí que vai estar secretando dois hormônios. A adenohipófise, a partir da puberdade, intensifica a liberação de dois hormônios, FSH e o hormônio LH. E aí eu já adianto, FSH significa hormônio folículo estimulante, se liga nesse nomezinho, hormônio folículo estimulante, e o LH significa hormônio luteinizante. E inclusive esses hormônios também são produzidos no homem, certo? Também participa do processo de espermatogênese, só que, claro, o foco da gente aqui é ciclo menstrual. E como eu disse a vocês, esses nomezinhos aqui, folículo estimulante e LH luteinizante, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, beleza? Já adianto para vocês, quando o FSH cai na corrente sanguínea, esse cara vai ser liberado lá na corrente sanguínea, vai viajar o corpo inteiro e o foco desse cara é agir exatamente nesse órgãozinho aqui, ó. Quem não reconheceu o que é isso aqui ainda, isso aqui é um ovário, tá? Então ele vai agir tanto no ovário direito quanto no ovário esquerdo. E aí o FSH vai agir lá nessa gônada, nesse cara aqui, nesse ovário, estimulando. Então esse maisinho aqui significa que ele está estimulando o ovário a liberar um hormônio chamado de estrógeno. Enquanto que o LH, ele também vai lá no ovário e estimula o ovário a produzir um hormônio chamado de progesterona. Então se liga, o nosso ovário, ele também tem uma parte endócrina, ele também produz hormônios. Nesse caso, eu estou falando de progesterona e estrógeno, beleza? FSH estimula estrógeno e LH estimula progesterona. É por esse motivo que FSH e LH são chamados de hormônios gonadotróficos. Trófico vem de alimentação, ou seja, quando a gente fala em cadeia trófica, cadeia alimentar, é a mesma coisa. Aqui, hormônio gonadotrófico, então significa que ele está alimentando esta glândulazinha aqui, ou este órgão, que é o ovário, para produzir os seus hormônios. Então ele é um hormônio, ou esses caras aqui são hormônios, FSH e LH, que alimentam as gônadas, no caso, o ovário, beleza? Quando a gente fala de estrógeno e progesterona, esses caras vão ter um monte de função, tá? Principalmente no corpo da mulher. O homem também produz progesterona e estrógeno, também, a gente também produz esses hormônios, só que em quantidade bem menor comparado com o organismo feminino. Então, esses caras aqui, inclusive, eles são chamados de hormônios femininos, beleza? Progesterona e estrógeno têm várias funções, mas o alvo da gente aqui é entender como é que esses hormônios eles agem no ciclo menstrual. E aí eu já quero que vocês entendam o seguinte, se eu estou aumentando, presta atenção, se eu estou aumentando aqui FSH, aumentando FSH, o que é que vai acontecer com o estrógeno se o FSH estimula estrógeno? O estrógeno vai aumentar também, então esses caras vão aumentando. Só que se não tivesse um controle, como regular isso, esses caras iam crescer, subir de forma ininterrupta. E isso geraria um problema, né? O aumento, o excesso de hormônio também causa problema, assim como a falta. E esses caras subindo ia ter esse problema. Só que o que acontece? Da mesma forma que esse cara aqui informa ao ovário que esse cara precisa subir, esse cara daqui manda uma informação lá para a hipófise para parar a secreção desse cara. Então, o FSH estimula o estrógeno e o estrógeno inibe o FSH, beleza? A mesma coisa acontece aqui, ó. LH estimula a progesterona e progesterona inibe o LH. Em biologia, a gente chama esses processos de retroalimentação. Significa que eu estou dizendo uma resposta contrária ao que eu recebi. Então a gente chama isso de retroalimentação ou simplesmente feedback
negativo. Beleza? Ficou claro isso? Então guarda essa imagenzinha aqui. Na verdade, eu vou deixar essa imagenzinha aqui congelada para que a gente possa entender aqui na prática como é que funciona isso. Galera, vamos lá. Primeiro, antes de entrar na ação hormonal, eu preciso que a gente entenda como é que funciona o ciclo ovariano. E aí eu já aponto para vocês o seguinte: se você não assistiu ainda a aula de ovulogênese, vá primeiro para ela, para que você compreenda as palavras, né, o vocabulário que eu vou usar aqui. Beleza? É fundamental que você tenha, sim, assistido a ovulogênese para você entender ciclo ovariano e depois a gente entender como é que funciona esse ciclo menstrual. Galera, olha para cá. Dentro do ovário, quando a mulher nasce, né, vocês carregam em cada ováriozinho de vocês aproximadamente uns 500 mil gametas em formação. Ou seja, vocês carregam aproximadamente 500 mil ovócitos primários. Só que esse ovócito primário aqui, em cada ovário, isso vai acontecer, ele já vai ter em volta dele uma camadazinha de células achatadinhas, que são chamadas de células foliculares primordiais. Elas são bem achatadinhas, bem pavimentosas, e ela está revestindo o gameta. O azul é o gameta e o vermelho seriam essas células achatadas. Aí a gente chama esse cara número 1. Vou botar aqui o número 1. Esse número 1 aqui, ó, ele se chama folículo primordial. Tranquilo até aí? Quando você chega na puberdade, esse ovócito 1, esse ovócito primáriozinho aqui, que está parado em prófase 1, ele começa a continuar a sua divisão. Ou seja, ele começa a amadurecer. E nesse processo de amadurecimento depende do FSH. O que é que o FSH faz? Ele é o folículo estimulante. Então ele vai estimular o desenvolvimento desse folículo. Essas células vermelhinhas aqui são chamadas de células foliculares. Então elas começam a se desenvolver, começam a se multiplicar e vai aumentando em tamanho. Inclusive ela era achatada e agora ela fica com formato mais cúbico. Aí, nesse momento, essa estrutura ela é chamada de, olha o nome dela, folículo primário. Ok? Com a ação do FSH, ou seja, do hormônio folículo estimulante, esse cara aqui, ele vai se desenvolver. Então, o número de camadas aqui começa a aumentar. Então, o que era uma camadazinha simples, passa a ter várias camadas. Então, eu tenho aqui uma estrutura estratificada, com vários estratos. Esse número 3 passa a se chamar, olha o nome dele, folículo secundário. Ok? Ainda no processo de desenvolvimento, esse folículo secundário, ele vira esse folículo maior. Esse folículo aqui, ele é chamado de número 4. Folículo, adivinha? Se eu tenho o primário, se eu tenho o secundário, adivinha o nome desse? Vai? Esse é o folículo terciário. Só que eu vou colocar outro nomezinho aqui, porque é comum aparecer esse nome, ó, folículo de Graff. Ou folículo maduro, é a mesma coisa. Ou seja, na puberdade, a cada ciclo menstrual, essa célulazinha aqui que você já nasce com ela, mais ou menos umas 500 mil células dessa em cada ovário, elas vão passar por um processo de desenvolvimento graças à ação desse hormôniozinho aqui que é o FSH. Então o FSH está garantindo ou está estimulando o desenvolvimento desse folículo, passando por todas essas etapazinhas. Quando esse cara está maduro, isso vai ser mais ou menos na metade do ciclo menstrual, esse cara daqui, ele vai ser expulso do seu ovário. Né? Vai haver aí uma liberação. Na verdade, o que acontece é um aumento de pressão intrafolicular. Né? Esse aumento de pressão vai começando a surgir um líquidozinho aí, e esse aumento de pressão faz com que essa célula seja rompida, ou melhor, essa estrutura, esse folículo seja rompido e isso seja liberado lá na regiãozinha que vai ser onde as tubas uterinas vão captar, pegar essa estruturazinha que a gente vulgarmente chama de óvulo, para que haja o processo de fecundação. Ou seja, o que está acontecendo aqui na verdade é a ovulação. E nesse rompimento, essa estruturazinha daqui, ela forma duas estruturas. Uma que eu já chamei de óvulo, beleza? E a outra, o folículo ovariano. E essa daqui, a gente chama isso de corpo lúteo. Guarda esse nomezinho, já já eu volto a falar com ele. Mas para a gente não perder
a linha aqui, o raciocínio, eu vou fazer o seguinte. Esse número 5, eu vou botar o nome dele aqui, ó. O número 5 se chama corpo lúteo, também chamado de corpo amarelo. Beleza? E o número 6, que é esse aqui, seria exatamente a formação a liberação do óvulo, ou seja, a ovulação. Então, estou chamando aqui a atenção para a ovulação, ok? Observa que essa estruturazinha aqui nada mais é do que essa estrutura mais central. Aí eu peguei essa célulazinha aqui, ou esse conjunto de células, e dei um zoom aqui, porque eu quero que você saiba o nome dessas estruturas. Essa daqui, se liga no detalhe que eu vou falar. Isso aqui era o ovócito primário, ovócito primário, ovócito primário, aí aqui ele termina a divisão, aí eu formo aqui o ovócito secundário. Esse ovócito secundário é essa célulazinha daqui, ó. Então, isso daqui seria o nosso ovócito secundário. Só que lá na aula de ovulogênese, o que é que a gente viu? A gente sabe que o ovócito secundário, ele está parado em metáfase, quem lembra? Metáfase 2. E aí, essa célulazinha que ela só vai concluir a sua divisão se e somente se houver a fecundação. Por enquanto, segura isso aí. Nesse processo de amadurecimento, deixa eu pegar aqui uma canetinha verde. Nesse processo aqui de amadurecimento, observa que o ovócito, essa célula azulzinha, ela começa a partir daqui secretar uma camada de glicoproteínas, tá? E essas glicoproteínas, elas recebem o nome de, olha o nome dela, zona, deixa eu botar mais para cá. Ela é chamada de zona pelúcida, tá? Então a zona pelúcida é uma camada de glicoproteínas que vai ter como função principal proteger esse ovócito 2. E essas outras células daqui, que são as células foliculares, são essas células mais centrais e um pouquinho dessas células que formam aqui o que a gente chama de cumulus ou óforos. Mas para esse momento, a gente precisa ter como ideia principal é que essas células daqui que estão envolvendo, ela recebe um nomezinho, olha o nome dela, ó. Se liga, corona radiata. Então, é uma coroa. Corona vem de coroa, ou seja, é uma coroa de células que envolve, né, que reveste o ovócito primário. E aí a gente tem aqui o que a gente chama de ciclo ovariano. Ramon, quando é que isso acontece? Galera, a cada ciclo menstrual. A cada ciclo menstrual, aproximadamente dos 500 mil em cada ovário que você tem, né, se fala aí em 10, 15 ovócitos que vão passar por esse processo de amadurecimento, dependendo de quem? Do FSH. Beleza? Tranquilo? Aí, beleza, ok, entendi todo esse processozinho maravilhoso. Vamos entender agora como é que esses hormônios interferem no ciclo menstrual. Presta atenção, veja. No início do ciclo, né, eu vou colocar aqui um ciclo médio, né, uma média da população dura aqui em torno de 28 dias. Ramon, mas meu ciclo dura 30 dias. Ramon, meu ciclo dura 40 dias. Ramon, meu ciclo é todo anormal, eu não sei quando é que eu vou menstruar. Galera, isso aqui é uma média, tá? É uma média. Então a gente está trabalhando aqui com uma média de 28 dias, que é a média da população. Em torno de uns 5 dias mais ou menos, que é o início do ciclo menstrual, a mulher está menstruando, ou seja, então vocês estão sangrando, né? Liberando vasos sanguíneos. E aí você vai entender como é que... Liberando vaso é ótimo. Na verdade, vocês estão rompendo vasos sanguíneos do endométrio. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Depois disso, olha o que acontece. Durante esse ciclo, essa célulazinha aqui, que célula é essa daqui? É essa daqui, ó. Ou seja, o folículo primordial se transforma em folículo primário, que se transforma em folículo secundário, em folículo terciário, até que mais ou menos na metade do ciclo, ou seja, 14º dia, acontece a ovulação, beleza? Inclusive, essa fase aqui de desenvolvimento do folículo depende desse hormônio, do FSH. Então, vou representar o FSH com a canetinha azul, e aí presta atenção. O FSH vem baixinho, 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 só que quando termina a menstruação, esse cara começa a aumentar, ó. Começa a aumentar. E é esse aumento do FSH que garante o amadurecimento do folículo. Ficou claro isso? Só que a gente sabe que o FSH, ele estimula o estrógeno. Então, esse hormônio FSH, então vamos botar já aqui, ó, FSH, que é um hormônio gonadotrófico, vai lá na gônada, ou seja, no ovário, estimular o ovário a produzir quem? Estrógeno. Então, o estrógeno começa a
aumentar também. Então aqui eu estou falando de estrógeno, beleza? Só que o estrógeno faz o quê? O estrógeno, ele inibe o FSH. Aí o que é que acontece com o FSH? O FSH tem uma primeira queda. E aí o estrógeno, consequentemente, sem FSH, o estrógeno cai também. Então vejam que esses hormônios eles vão se autorregulando, beleza? Outro detalhe importante, o aumento de FSH estimulou aqui o desenvolvimento do folículo, ok. O aumento de estrógeno diminuiu FSH, ok. Só que o estrógeno só tem essa função? Não. O que é que o estrógeno faz também? Lembra do endométrio? O endométrio é aquela camada interna do útero, né? Aquela camada de células cheia de vasos sanguíneos, extremamente vascularizada. Vou representar o endométrio aqui, ó. Ó o endométrio. Nesse momento, o endométrio ele começa a descamar. E aí, nessa descamação, esses vasos aqui, ó, começam a se romper. Qual é o resultado? Sangramento. Ou seja, é essa queda que promove esse sangramento. Só que o aumento do estrógeno faz com que esse cara aqui, o endométrio, comece a se desenvolver novamente. Ou seja, reinicia a preparação para receber o bebezinho, para receber, na verdade, o embrião, né? O blastocisto. E nesse momento, graças ao estrógeno, esse cara começa a aumentar, começa a se desenvolver mais. Só que o estrógeno cai. E aí, ele caindo, quem é que pode aumentar de novo? É o FSH. Aí o FSH tem uma segunda subida aqui e o estrógeno tem uma segunda subida também. Aí esse cara aqui, o estrógeno inibe esse vai e cai. E esse aqui, consequentemente, cai também. Então é uma gangorrazinha que um vai regulando o outro, beleza? Deixa eu só melhorar aqui que esse desenho aqui ficou um pouquinho troncho. Então, aumentou, caiu, aumentou, caiu. Show de bola, beleza? Agora, tem um outro hormônio que eu vou representar agora pela cor vermelha, que é o LH. FSH está em azulzinho e o LH agora em vermelho. O que acontece? O LH ele vem baixinho, 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 todo o ciclo. Quando chega aqui na metade, esse cara resolve dar um pico aqui assim. Então ele faz, deu um pico de LH. E o que é que LH faz, galera? LH tem duas funções principais. Olha o nome do cara. LH, hormônio luteinizante. É justamente a formação do número 5. Quem é o número 5? É o corpo lúteo. Então ele estimula a formação, então ele promove esse aumento de pressão interna desse folículo ovariano, expulsando o óvulo e formando o corpo lúteo. Então é o LH, é esse pico, aí desce, que garante a ovulação. Então é o LH, é esse aumento de LH aqui que vai garantir essa ovulação. Beleza? Só que o LH, ele estimula quem? Progesterona. Então a progesterona que estava baixinho, a progesterona agora começa a aumentar. Então aqui, enquanto que eu estou aqui com o LH, esse aqui seria a progesterona. Só que progesterona faz o que com LH? Progesterona inibe LH. Então o LH cai. E aí o que é que acontece logo em seguida com a progesterona? Se LH cai, a progesterona começa a cair também. E aí quando a gente tem a queda, deixa eu ajeitar aqui. Quando a gente tem uma queda de progesterona e uma queda de LH, tanto estrógeno quanto progesterona são hormônios que estimulam o desenvolvimento do endométrio. Esses dois hormônios aqui que vão preparando o útero para receber o embriãozinho. Só que quando esses caras caem, o que é que acontece? Volta para o estágio aqui inicial, ou seja, inicia a menstruação. Porque esses vasos daqui que estão crescendo para vascularizar e receber o bebezinho e começar a nutrir o embrião, esse cara vai se romper. E aí esse rompimento volta para o estágio inicial, ou seja, reinicia o ciclo menstrual. Então se liga, é estrógeno e progesterona que garantem o desenvolvimento do endométrio. Tanto é que quando a mulher muitas vezes percebe que está grávida, quando ela descobre a gravidez, muitas vezes o que é que o médico aconselha? Tomar progesterona. Por quê? Para manter esse endométrio em crescimento e evitar um possível aborto espontâneo. Beleza? Então é progesterona principalmente e também estrógeno que garante esse desenvolvimento. Estrógeno, crescimento inicial do endométrio, progesterona, crescimento final do endométrio. Aí eu queria colocar essas informações
aqui para você não esquecer, beleza? Então, dá uma seguradinha aqui no vídeo que eu vou só colocar aqui essa informação e a gente não perder tempo, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, galera. Dá uma olhadinha aqui. Vamos resumir tudo isso que a gente falou. FSH estimula o estrógeno e o estrógeno inibe o FSH. O FSH, além de estimular o estrógeno, ele também garante o desenvolvimento do folículo ovariano, ou seja, ele age fortemente nessa fase aqui, ó, que a gente chama de fase folicular, que é a fase justamente em que esse folículo está amadurecendo. E o estrógeno, ele garante o desenvolvimento inicial de quem? Do endométrio, beleza? Já o LH faz o quê? O LH, ele estimula a progesterona e a progesterona inibe, ou seja, faz um feedback negativo. O LH, além de estimular a progesterona, o LH, ele garante o quê? Esse pico garante a ovulação, então vou botar aqui, ó, garante a ovulação e também garante a ovulação e também garante a formação do corpo lúteo. Então eu tenho aqui a formação também do corpo lúteo. Então essas seriam as duas funções principais do LH, além de estimular a progesterona. E progesterona, além de inibir LH, fazer esse feedback negativo, esse cara também faz o quê? Garante o desenvolvimento do endométrio. Beleza? Então aqui está um resuminho das funções desses hormônios no ciclo menstrual. Tá, Ramon, e esse corpo lúteo, o que é que ele faz? É esse corpo lúteo, ou corpo amarelo, então vamos botar aqui, ó. É esse carinha daqui, o corpo lúteo, ou corpo amarelo, que vai produzir esses hormônios. No caso aqui, é esse cara que produz a progesterona. Então, vê que interessante. Se você não engravidar, qual foi o motivo que isso não aconteceu? Claro, não houve a fecundação, mas a não gravidez leva à descamação do endométrio, ou seja, leva à menstruação. E aí, consequentemente, a gente já entende que se está menstruando é porque caiu progesterona. Por que caiu progesterona? Porque o corpo lúteo está regredindo. Então, consequentemente, quando a gente tem um corpo lúteo não gravídico, esse cara ali, ele começa a se degenerar e o nível de progesterona cai. E aí, consequentemente, você não consegue manter ou reter esse endométrio. Consequentemente, vai menstruar. Beleza? Já se engravida, o que é que acontece? A progesterona, o corpo lúteo, ele não regride, principalmente ali nos 3 primeiros meses, e aí esse cara que a gente chama de corpo lúteo gravídico, ele começa ou ele continua produzindo progesterona, mantendo esse endométrio em crescimento. Mantendo ele em crescimento, o que é que vai acontecer? O bebezinho vai se formar, o embrião vai se desenvolver e, consequentemente, a gravidez vai acontecer. Lembrando que depois desses 3 meses, o corpo lúteo ele vai regredir e aí um outro hormôniozinho vai entrar em ação de forma conjunta inicialmente, que é o hormônio gonadotrofina coriônica, também garantindo o desenvolvimento do endométrio, beleza? Tranquilo? Então a gente entende aqui. E para finalizar, eu queria perguntar a vocês, galera, pensa comigo, qual a função de uma pílula anticoncepcional? É evitar uma gravidez indesejada. Ok, beleza. Essa é a única função? Não. Tem mulher que toma, não está nem tendo relações sexuais, mas toma para regular os níveis hormonais. Né? Principalmente a mulher ali que tem um descontrole muito grande. Agora a questão é, por que quando você toma, qual é a função, o que é que essa pílula anticoncepcional tem que evita essa gravidez? A pílula anticoncepcional, o que ela tem, galera? É esse hormôniozinho aqui, ó, progesterona, principalmente. Tem pílulas que também tem estrógeno, mas é principalmente progesterona. Por quê? Porque se eu tenho alto progesterona, eu vou ter baixo LH. E se eu não tenho LH, eu não tenho como liberar óvulo. E se não tem óvulo, não tem como haver fecundação. Ou seja, a pílula anticoncepcional, ela é uma bombinha de progesterona para evitar que você tenha picos de LH. Beleza? E aí, consequentemente, evita a gravidez. Inclusive, tem algumas pílulas que você emenda as cartelinhas.
E aí você toma de forma ininterrupta, vai tomando, e consequentemente progesterona vai mantendo-se estável. Uma vez caiu uma questão no Enem mostrando justamente a progesterona estável. A progesterona estável, ou seja, se a progesterona está estável, é porque você está ingerindo progesterona artificial. E aí, consequentemente, o LH fica baixo e aí você não consegue liberar o óvulo, consequentemente não tem como engravidar. Beleza? Tranquilo? Galera, isso é ciclo menstrual, isso é biologia, isso é Ramon Gadelha. Tamo junto!